Nós todos estamos vivendo um momento muito importante na nossa caminhada de fé. E quando eu falo em caminhada de fé, eu quero em primeiro lugar lembrar a mim e a você que nós estamos numa peregrinação. Eu gosto muito de lembrar disso, porque eu sei que você e eu, nós vivemos num mundo que quer manter a nossa visão muito curta. Que a gente viva vendo somente aquilo que os nossos olhos alcançam ver. Quando, na verdade, eu e você somos peregrinos. Então, coragem, meu querido, nesta peregrinação. Coragem, minha querida, nesta peregrinação. Esta terra é um lugar de peregrinar. E eu e você estamos peregrinando. Para onde? Em direção à pátria celeste. Em direção ao coração de Deus. Em direção ao céu. Estamos peregrinando em direção à eternidade. É para lá que nós vamos. Por muitas coisas você tem passado, com certeza absoluta, e eu e você, iluminados pela graça de Deus, vamos aprendendo a nos valer de todas essas coisas, que são as circunstâncias da nossa vida, para peregrinarmos melhor. Quer dizer, peregrinarmos à semelhança de Jesus, peregrinarmos sob os ensinamentos da igreja, apoiados pela Santa Igreja, para fazer da nossa peregrinação um testemunho. Para isso a igreja nos auxilia, e especialmente neste tempo, ela nos auxilia de forma especial. Qual foi a festa que nós celebramos no domingo passado? Isso, nós celebramos Pentecostes. E no final da celebração de Pentecostes, domingo passado, nós vivemos um momento muito significativo, que eu imagino que você tenha prestado bem atenção, mas que vale a pena a gente lembrar agora, que foi o momento em que o círio pascal, ele foi apagado. Você lembra disso? Ele foi aceso no sábado santo, ele permaneceu aceso durante, ali no finalzinho das celebrações da nossa quaresma, e ficou aceso por 50 dias, até a festa de Pentecostes, quando o círio pascal ele foi apagado, com uma cerimônia curtinha, no final da missa do domingo. Eu estou aqui comigo até com o folheto, esse aqui é o domingo da missa, que eu não participei aqui, não estava aqui na Canção Nova, mas eu participei da Santa Missa, é claro, domingo, e me chamou tanto a atenção aquilo que a igreja nos convida a viver agora, quando o círio pascal foi apagado. O que isso tem a ver comigo e com você? É uma coisa tão linda, tão rica e tão importante para o nosso peregrinar agora, que pode ser que tenha passado desapercebido por uma série de razões, e a gente vai retomar isso agora, antes de irmos para o ponto central da nossa pregação. Então, se você não prestou muita atenção no domingo, preste atenção agora, porque no finalzinho da missa houve um pequeno rito para apagar o círio pascal. Está escrito assim, rito para apagar o círio. O presidente da celebração, o padre, primeiro convocou a cada um de nós e depois ele fez uma oração. Ele nos convocou dizendo assim: irmãos e irmãs, na noite da vigília pascal, aclamamos Cristo, nossa luz, e acendemos o círio pascal. A luz do círio nos acompanhou nesses 50 dias, que foi até o domingo passado, na festa de Pentecostes. Hoje, dia de Pentecostes, que foi domingo passado, ao concluir o tempo da Páscoa, o círio é apagado. Este sinal nos é tirado. E aí ele vai explicar para quê. Este sinal nos é tirado para que
educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, nos tornemos agora a luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo, para iluminar os irmãos e irmãs e guiá-los no êxodo definitivo rumo ao céu. Cristo, luz do mundo. É ou não é uma coisa maravilhosa? A igreja convocando a mim e a você, para que com o sacerdote, com a igreja, vejamos o círio pascal sendo apagado, aquela vela grande, para quê? Para que eu e você nos tornemos agora esta luz, como se nós nos transformássemos agora no círio pascal, que sejamos esta luz, nos tornemos a luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo. Que coluna luminosa é essa? Quando a igreja faz esta oração, ela está se referindo a uma coluna luminosa. Quem conhece um pouquinho da palavra de Deus já sabe disso, que no livro do Êxodo, o povo de Deus, durante tempos de muita escuridão e tentação pelo deserto, e hoje nós comparamos ao deserto da nossa vida, era acompanhado por uma luz, por uma nuvem, como uma coluna luminosa que iluminava o caminho do povo de Deus na direção da terra prometida. Eu e você, neste tempo agora, somos convidados a irradiar a luz de Cristo, a ser a luz de Cristo para os outros. Para quê? Para iluminar. E para iluminar o quê? Para iluminar a nós mesmos, a nossa vida, o nosso caminho, a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa visão, que vejamos como Cristo vê, e para que, tendo a nossa vida iluminada pela cruz de Cristo, iluminada pelo próprio Cristo, sejamos capazes de iluminar a vida uns dos outros. Esse é o convite para esse tempo. E isto significa que você e eu somos convidados a investir toda a nossa vida para que sejamos desta luz. O círio pascal foi apagado, mas você continua sendo a luz para iluminar a sua vida e para iluminar a vida de todos aqueles que passam ao seu redor, para que quem passe por você seja iluminado pela cruz de Cristo. A luz de Cristo presente em você, presente nos seus olhos, presente no seu sorriso, presente na sua vida, presente na sua forma de viver. Eu sei que você enfrenta situações difíceis como todo mundo enfrenta, mas agora é uma convocação que a igreja faz a todos nós para que nós nos empenhemos para que sejamos luz para este mundo. A vela, o círio pascal, ela é feita daquilo que vai ardendo, queimando, iluminando o que está ao seu redor. O mesmo agora precisa acontecer comigo e com você. Luz para iluminar este mundo. Eu repito esta última, que na verdade é uma convocação. O círio pascal nos foi tirado para que nós nos tornemos a luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo para iluminar os irmãos e irmãs e guiá-los no êxodo definitivo rumo ao céu. Cristo, luz do mundo. Que êxodo definitivo é esse? A chegada definitiva. O livro do Êxodo fala justamente deste caminho do povo de Deus pelo deserto. Haverá um dia em que nós estaremos no êxodo definitivo, a nossa chegada final ao céu. E enquanto nós não chegamos lá, a igreja convida você, querida, para que você seja luz. E para que todos nós iluminemos a vida uns dos outros. Isso significa que nós nem precisamos ficar falando muito de Cristo para os outros, porque é mais do que isso. Se precisamos falar, como eu estou precisando falar agora, que falemos então.
Entretanto, o convite é mais importante ainda. O convite é que nós sejamos luz. Que a nossa vida ilumine a vida dos outros. Que a nossa vida irradie a luz que é Cristo mesmo. E você pode agora pensar na sua vida, no seu dia a dia. Mas como é que eu vou irradiar a luz de Cristo? Vivendo as coisas que eu vivo, enfrentando as tribulações que eu enfrento. É preciso então encher-se de Cristo para poder iluminar com o Cristo, luz do mundo, a nossa vida e todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas agora aqui foi só a convocação. Em seguida, enquanto o presidente da celebração, eu repito, tudo isso aconteceu no domingo passado. Ele apaga o círio. Logo em seguida, ele faz a seguinte oração. Então, prestemos bem atenção nesta oração, que é feita por todos nós, dirigida a Jesus Cristo. O sacerdote assim rezou: dignai-vos, ó Cristo, acender as nossas lâmpadas de fé, que em vosso templo refugiam constantemente, alimentadas por vós, que sois a luz eterna. Sejam iluminados os ângulos escuros do nosso espírito, e sejam expulsas para longe de nós as trevas do mundo, vós que viveis e reinais para sempre. E a gente diz, amém, que assim seja. Eu repito a oração para você: dignai-vos, ó Cristo, acender as nossas lâmpadas da fé, que em vosso templo refugiam constantemente, alimentadas por vós, que sois a luz eterna. Sejam iluminados os ângulos escuros do nosso espírito, e sejam expulsas para longe de nós as trevas do mundo, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Pedimos a nosso Senhor que a luz agora deixada dentro de nós ilumine nossa vida, ilumine todo e qualquer recanto da nossa história, e que as trevas sejam expulsas para longe de nós. Que as trevas do mundo sejam expulsas para longe de nós. Esse é o tempo que nós vivemos agora. Ele é chamado tempo comum. Tem esse tempo, por quê? Esse nome tempo comum, ele não é por nada para empobrecer esse tempo, não. É um tempo em que, no nosso dia a dia, na nossa vida comum, uma vez que nós já celebramos com o nosso Senhor, olha que lindo o caminhar que a igreja nos propõe, desde a Quaresma, a Semana Santa, a Vigília Pascal, Cristo, luz do mundo, a ressurreição, e acompanhamos durante esses 50 dias, até o domingo passado, Jesus ressuscitado que nos visitou, nos deu a sua paz, nos deu o seu Espírito Santo. Ele agora convida a mim e a você, para que nós sejamos a luz que este mundo precisa, para que nós sejamos a luz que a nossa família precisa, para que nós sejamos a luz que, em primeiro lugar, cada um de nós precisa ser, porque neste momento, esta é a nossa vocação. E a pergunta mais importante que você e eu, como cristãos, precisamos fazer neste momento, sabe qual é? Como iluminar este mundo com a minha vida? Como iluminar este mundo com Cristo que vive em mim? E por trás dela tem uma outra pergunta: como alimentar este Cristo presente em mim? Isto precisa ser o seu foco. Sabe quando a gente tem uma meta e a gente põe todo o nosso esforço? E eu garanto para você,
Porque assim é nosso Senhor. Se nós colocarmos toda a nossa alma, uma vez que coloquemos todo o nosso coração, a nossa mente, apesar daquilo que passamos, que não entendemos, que sofremos, que nos desgosta, que aparentemente, humanamente falando, estão diante de nós como que para nos atrapalhar, mas se mesmo assim nós colocamos isto como o centro de nossa vida, vou reunir, Jesus, de todo o meu coração, todas as forças que eu tenho para agora viver como luz, viver para iluminar. Isso significa viver para ser santo em tudo, a partir das pequeninas coisas. E aí eu e você vamos experimentar, em primeiro lugar, Cristo vivo em nós, iluminando nossa vida, como foi feita a oração pelo sacerdote no domingo passado, iluminando a nossa vida, iluminando toda e qualquer escuridão de nossa existência, e que as trevas sejam expulsas. Eu e você, que desejamos tanto que o mal se afaste, é ou não é verdade? Desejamos tanto que o mal se afaste de nossas famílias, desejamos tanto que o mal se afaste das situações do nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, desejamos tanto que o mal se afaste de nossas crianças, desejamos tanto não mais magoar o coração de nosso Senhor com os nossos pecados. Portanto, chegou a sua hora, chegou a minha hora, chegou a hora de com todo o nosso empenho buscarmos a nosso Senhor, nos alimentando dEle cada vez mais, para que realizemos aquilo que é próprio deste tempo. Monsenhor Jonas Abib, nosso pai fundador, sempre nos ensinou assim, nos mostrando como a vida inteira nos ensina sobre Deus. No tempo próprio de manga, qual é a fruta melhor que a gente encontra? A manga. No tempo bom de morango, não adianta você procurar morango na feira, porque chegando lá, não tem. Quando nós estávamos no tempo da quaresma, era o melhor tempo de quê? Qual era o melhor fruto? Era a conversão, porque era tempo de conversão. Então nosso Senhor derramava sobre nós a graça da conversão. Veja que riqueza que é a nossa igreja, e veja como você e eu podemos ter de fato uma vida nova, se nós vamos acompanhando todas estas realidades, esses momentos próprios da igreja, entendendo, queimando um pouquinho de fosfato e investindo toda a nossa vida. Depois foi dada a Semana Santa, onde você e eu fomos convidados para mergulhar na vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, o tempo pascal, e fomos visitados por Jesus Cristo ressuscitado, e aí foi o tempo de celebrarmos, e aí nós celebramos, Jesus está vivo, aleluia, voltamos a cantar aleluia em nossas celebrações, e agora o tempo nos é dado para que sejamos luz. E a coisa mais linda do mundo é esta comparação, esta analogia que a igreja nos faz ver e nos convida para que nós coloquemos em prática em nossa vida. Apaga-se o círio pascal e a luz é acesa aonde? Dentro de mim. Eu preciso me transformar nesta luz. Em primeiro lugar, para o meu bem. Você precisa buscar a luz que é Cristo. E que está presente em você, desde o seu batismo. E você precisa ser luz para todos aqueles que estiverem ao seu redor.